Você já sentiu um arrepio sem motivo? Como se alguém estivesse olhando por trás das sombras? Casas antigas guardam segredos que o tempo não apaga. Segredos que muitos prefeririam esquecer. Hoje, você vai ouvir relatos reais de lugares onde o medo não é apenas uma sensação, mas uma presença constante. Prepare-se para conhecer casas onde o passado se recusa a descansar, onde vozes sussurram nas paredes e o invisível se manifesta com uma intensidade assustadora. Se você tem coragem, fique até o fim. Mas lembre-se, alguns segredos são perigosos demais para serem revelados. Tudo começou com um sussurro, um leve chamado na noite silenciosa. Uma casa antiga, esquecida no tempo, com janelas quebradas e uma porta que rangia ao menor toque do vento. Quem se aproxima sente o ar mudar, mais denso, mais frio, como se os próprios tijolos guardassem memórias que jamais deveriam ser lembradas. A primeira história vem de uma vila isolada, onde uma residência ficou conhecida como a Casa das Vozes. Construída no século XIX, a casa foi lar de uma família que desapareceu misteriosamente. Os vizinhos relatam que, nas noites mais escuras, é possível ouvir conversas vindas de dentro, mesmo quando não há ninguém lá. Certa vez, um curioso chamado Elias decidiu entrar. O que ele encontrou foi um ambiente parado no tempo. Pratos sobre a mesa, velas consumidas até a base, e no chão, marcas de arranhões como se algo tentasse fugir dali. Elias nunca mais foi o mesmo. Os poucos que conversaram com ele depois disseram que seus olhos pareciam vazios, como se parte de sua alma tivesse ficado naquelas paredes. A segunda casa fica em um bairro antigo de uma cidade grande. Era uma mansão imponente, com colunas desgastadas e um portão de ferro que enferrujava lentamente. Durante décadas, ninguém ousava cruzar aquele portão. O motivo? Relatos de gritos vindos do sótão, grunhidos, batidas na madrugada, e luzes que dançavam atrás das janelas como se velas flutuassem sozinhas. Um grupo de jovens, incrédulos, decidiu explorar. Com câmeras em mãos e nervos à flor da pele, entraram no casarão. O ar era pesado. Cada passo ecoava como um aviso. No sótão, encontraram um berço antigo. Ao se aproximarem, o objeto começou a balançar lentamente. O chão rangeu e, antes que pudessem reagir, a porta se fechou com um estrondo. Foram horas até conseguirem escapar. Quando saíram, juraram que uma figura os observava da janela mais alta. Nunca mais voltaram. E então há a história da Casa do Rio, uma cabana isolada, cercada por árvores tortas e um rio que parece sussurrar à noite. Os poucos que acamparam nas redondezas ouviram risos de crianças e viram pegadas na lama, pequenas demais para qualquer um do grupo. Um pescador local contou que em uma noite de neblina viu uma figura de vestido branco parada na margem, olhando para a água. Quando gritou para oferecer ajuda, a figura desapareceu diante dos seus olhos. Mas talvez o relato mais inquietante seja o da Casa do Quarto Trancado. Uma construção modesta, afastada, que nunca parecia convidativa. Os moradores relatavam que uma das portas do segundo andar jamais se abria. Não por falta de chave, mas por algo que ninguém conseguia explicar. Certa noite, um morador, exausto do mistério, tentou arrombar a porta. Quando finalmente cedeu, um cheiro forte e enjoativo tomou conta do ambiente. Dentro, um quarto com móveis antigos, um espelho rachado e uma cadeira de balanço que balançava devagar, sozinha. No reflexo do espelho, o homem viu, por um instante, um rosto que não era o seu. Desde então, ninguém ousou morar ali por muito tempo. O lugar ganhou fama e até hoje quem passa pela estrada próxima acelera o passo. Dizem que em algumas noites a janela do quarto se ilumina sozinha, como se alguém lá dentro ainda estivesse esperando. E essas são apenas as primeiras entre as muitas casas onde o medo mora, onde o passado se recusa a descansar. Na próxima história, em uma região montanhosa esquecida pelo tempo, existe a chamada Casa dos Degraus Infinitos. De fora parece um chalé simples, com madeira escura e janelas empoeiradas. Mas quem entra logo percebe algo errado. A escada principal que deveria levar ao segundo andar nunca acaba. Cada degrau parece igual ao anterior, e a subida parece eterna.
Um explorador chamado Henrique relatou ter subido por horas até perceber que a janela ao lado da escada mostrava sempre a mesma vista: uma árvore torta e um campo vazio. O mais estranho, quando decidiu descer, os degraus começaram a ranger como se protestassem, e ele ouviu uma respiração pesada atrás dele. Henrique conseguiu sair, mas diz que até hoje, ao fechar os olhos, sente que ainda está subindo aqueles degraus. Outro lugar que aterroriza quem ousa se aproximar é a Casa das Janelas Fechadas. Localizada no fim de uma estrada de terra, ela parece abandonada há décadas. As janelas estão sempre trancadas, mas à noite, luzes fracas escapam pelas frestas, como se alguém lá dentro estivesse à espreita. Um casal de viajantes decidiu passar a noite na varanda após o carro quebrar nas redondezas. Durante a madrugada, ouviram passos no piso de madeira e o som de um choro baixo vindo de dentro da casa. Quando olharam pela janela quebrada, viram apenas escuridão e, refletido no vidro, um rosto magro, com olhos fundos, os observando. O casal fugiu a pé pela estrada, jurando nunca mais se aproximar daquele lugar. Na beira de um lago escuro existe a Cabana das Vozes Afogadas, uma construção simples que sobreviveu a enchentes e ao tempo. Quem se hospeda por lá diz ouvir durante a noite conversas vindas do lago. Algumas vozes suplicam ajuda, outras apenas chamam pelo nome do visitante. Os poucos que ousaram abrir a porta para verificar encontram o lago calmo, como um espelho negro. Certa vez, um pescador chamado Joel acampou próximo dali. Durante a madrugada, ouviu batidas na porta da cabana. Quando abriu, não havia ninguém, apenas marcas molhadas no chão, como pegadas que se afastavam lentamente até desaparecer na escuridão. Ele deixou o local no amanhecer e nunca mais voltou. Um dos relatos mais perturbadores vem da Casa da Escuridão Eterna, uma antiga residência no centro da cidade que, segundo moradores, ficou sem luz durante uma tempestade há mais de 50 anos. E desde então, ninguém jamais conseguiu acender as luzes lá dentro. Visitantes que se aventuraram a entrar relatam um silêncio absoluto e uma escuridão tão profunda que parece engolir toda a luz. Um homem chamado Carlos descreveu ter sentido mãos geladas tocando seu braço e a sensação de estar sendo puxado para um vazio infinito. Ele saiu correndo e, desde então, nunca mais pode passar perto da casa sem sentir um medo indescritível. No campo, existe a lendária Fazenda do Suspiro, conhecida por antigos moradores como o local onde ninguém deveria ficar após o pôr do sol. Relatos falam de suspiros carregados de tristeza que ecoam por toda a propriedade, especialmente perto do balanho abandonado. Conta a lenda que em uma noite chuvosa, um fazendeiro foi encontrado morto, com o rosto congelado em uma expressão de puro pavor. Desde então, ninguém mais se atreveu a morar lá. Visitantes relatam sentir uma presença que os segue, passos que não podem ser explicados e sombras que dançam entre as árvores. Muitos acreditam que a fazenda carrega um segredo sombrio, uma maldição que jamais será quebrada. E assim encerramos essa jornada pelas casas mais assombradas, onde histórias reais se misturam com o desconhecido e o inexplicável. Se essas narrativas fizeram você olhar ao redor mais de uma vez, saiba que não está sozinho. O medo vive nesses lugares, e talvez também em algum canto da sua casa, esperando para ser descoberto. Fique atento, porque o sobrenatural pode estar mais próximo do que você imagina. Gostou dessas histórias? Então não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar seus relatos nos comentários. Até a próxima e cuidado onde pisa, pois nem todo silêncio é vazio.